Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. Eu sei que eu tenho vindo pouco aqui, né, mas Deus está no controle, estou aqui me organizando para cada dia trazer, né, uma mensagem de Deus. Eu sei, né, que a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande. A gente sabe que assim, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente não pode mudar aquilo que Deus já planejou sobre as nossas vidas, sabe? E eu tenho essa preocupação em Deus, e Deus também, Ele quer trazer para você, né, essa mensagem. Deus, Ele me chamou nesse propósito, né, que eu viesse ao canal trazer uma palavra do Senhor, para que eu pudesse edificar a sua vida, para que Deus pudesse fazer algo através da mensagem dele, porque nós não temos poder, mas o Espírito Santo de Deus que mora em nós, que habita em nós, ele tem esse poder, ele tem o poder de mudar a situação, né? E às vezes a gente encontra, né, alguns embaraços, algumas dificuldades, mas Deus estando no controle, tudo vai fluir bem, e no tempo certo tudo vai acontecer como Deus quer. E eu creio que aos pouquinhos, e o pouquinho que eu tenho vindo aqui, eu creio que Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele está fundamentando algo novo. Ele está acrescentando algo novo nas nossas vidas, para que a gente venha permanecer na fé, para que a gente venha permanecer no amor, para que a gente venha permanecer naquilo que o Senhor nos chamou, para que a gente venha se alimentar com sua palavra e Ele venha nos transformar, Ele venha nos libertar, porque Deus, Ele tem esse propósito na vida dele, de corrigir o filho que ama, de colocar a gente num caminho certo, num caminho justo, da gente não voltar a fazer, né, as fábulas, não voltarmos a praticarmos o que antes a gente praticava. Deus te libertou. E Deus quer que a gente tenha constância. Deus quer que a gente venha ser constante naquilo que Ele nos chamou. Ele não quer que a gente venha ter dúvida. Não duvide daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas antes de tudo, Deus quer nos purificar, Ele quer nos santificar. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para nos tirar, né? Às vezes de um conforto, nos tirar do lugar onde a gente está parado, nos tirar do lugar onde a gente, né, não consegue tomar decisões. Deus, Ele abre o nosso entendimento. Deus faz você enxergar as coisas espirituais, as batalhas espirituais, as coisas que vêm, né, para lutar, para guerrear, né? Muitas das vezes Deus quer que você flua, que você siga, e tem situações que você está ali parado. Então Deus, Ele está no controle também dessa situação, para esclarecer tudo para a gente. E a gente pode ver que quando a palavra de Deus vem, ela vem para edificar, ela vem para acrescentar algo novo, ela vem para trazer a luz, porque é isso que o Senhor falou. Deus, ele traz as claras, né? Ele diz que assim, as trevas aonde o Senhor está, ela é dissipada, ela sai. Mas Deus, Ele veio para nos mostrar a luz do nosso caminho. E muitas das vezes nós achamos que estamos na luz, mas não estamos na luz, não conseguimos enxergar. Porque o único que faz com que a gente enxergue verdadeiramente as coisas que Deus tem, Ele é o próprio. E é no caminho dele que a gente vai conseguir nos encontrar e nos mantermos firmes, porque é o que o Senhor quer. A mensagem que Deus nos trouxe nessa tarde é o que o Senhor quer de mim e de você, porque a palavra de Deus diz que a gente é cercado de uma tão grande nuvem de testemunha. Tantas pessoas têm olhado pra gente. E você sabe que tem pessoas que estão olhando para você, mas procurando um testemunho para que ela possa entregar a vida dela para Cristo. Você acredita? Porque às vezes as pessoas olham, né, e observam, ela tá me observando, mas vê num sentido mais pejorativo de achar que a pessoa tá olhando para você porque tá querendo, né, ver tua roupa, ou ver teu cabelo, ou tá te reparando. Comece a enxergar por esse lado. Senhor, o Senhor quer que você, a sua testemunha. Cristo, Ele negou a vontade dele, Ele não dá esse exemplo, né, para que a gente ser de testemunho, para a gente ser testemunho, a gente tem que ser, né, um servo de Cristo, para a gente tem que ter o testemunho de Cristo. Então não pense que as pessoas todas tão, né, cercado por uma tão grande nível de testemunho, assim como Jesus foi. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que Ele recebeu a afronta e Ele a desprezou, ou seja, Ele não levou aquilo para o coração dele, porque Ele sabia a missão dele. E a palavra do Senhor vem dizendo para que a gente venha fazer assim como Jesus. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Começa a olhar para Cristo, que Deus vai trabalhar no seu coração,
para que você venha ter ânimo para permanecer na presença de Deus, porque muitos estão saindo da presença de Deus por causa do homem. Muitos estão saindo da igreja por causa do homem, mas estão se esquecendo de Cristo. Olha para Cristo, porque Cristo vai melhorar o que está em você. É isso que Ele quer fazer. Porque quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, isso não vai te incomodar mais. Você vai amar, você vai respeitar. Aquilo ali não vai ser um confronto para você ao ponto de você falar para o seu pastor: estou entregando a minha carteirinha porque eu não estou bem. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E você olha para você: Senhor, o que eu preciso melhorar para que eu não venha sair da tua presença? Os propósitos de Deus. Se conheça, porque sabe o que está faltando na gente? É a gente se conhecer melhor. É a gente experimentar aquilo que Deus ele nos deu para que a gente possa suportar. A gente não vai suportar sozinha, porque sozinha a gente não consegue falar, sozinha a gente fere, sozinho a gente machuca, sozinho a gente larga tudo para trás, sozinho a gente se separa, sozinho a gente se afasta, sozinho a gente não faz a vontade de Deus. Mas com Deus, Ele faz com que você venha fazer aquilo que Ele quer, não que o seu coração. O seu coração pode estar querendo uma coisa, mas Deus faz você fazer outra, porque o propósito dele é melhor do que o seu e do que o meu. O meu propósito não é bom, mas o propósito que Deus tem para minha vida é boa. E a gente começar a enxergar a Cristo verdadeiramente nesse tempo, é um tempo que a gente tem que estar mais voltado a Ele, mais voltado à sua palavra, mais voltado à verdade. Quando o Senhor vem dizendo assim, a palavra do Senhor em Hebreus 12, 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Jesus, ele suportou até a cruz. É que vem dizendo assim, a gente ainda não suportou até a cruz. Ainda não é o fim, ainda não é o fim. A gente não suportou até a morte de cruz de Cristo. A gente ainda está trilhando o caminho. Então, considerai ele que passou por tudo e suportou. E o Senhor diz, você também vai suportar em Cristo. Em Cristo. Para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. É que muitas das vezes é o que está acontecendo. Por alguma situação, a pessoa fica desanimada. Aí desanima de ler a palavra, desanima de orar, desanima de fazer jejum, de fazer propósito, desanima de buscar o Senhor nas madrugadas, desanima. Qual é o nosso alimento? Qual é o nosso pão? O nosso pão é Cristo. Aí você começa a desanimar e você já não tem mais a sua busca como você buscava antes. Sabe o que vai vir? O esfriamento. Aí se vier o esfriamento, vem a mente, que a mente se fecha, se cauteriza, o coração endurece. Aí você se fecha para Deus, você não está se fechando para a igreja, você está se fechando para Deus, que é o autor e consumador da tua vida, o que te formou e o que te criou. Então não deixa que essas coisas venham se desanimar, não. Continua sendo testemunho, mas faça para Deus, porque o Senhor diz para que a gente não venha ser aquele que vai fazer as coisas para agradar o homem, agrada a Deus. Porque quando você estiver agradando a Deus, Deus ele vai te fortalecer. E ele vai te dar entendimento em tudo. A própria palavra diz que ele vai te dar entendimento em tudo. Então você vai ter entendimento em Deus. E isso não vai deixar você se afastar da presença do Senhor. Considerai ele, pois, que suportou todas as coisas. Ele suportou todas. Sabe o que é todas? Ele não fala assim, suportou uma, nem duas, nem três, não. Ele suportou todas as coisas. O processo dele, de Cristo, o propósito de Deus na vida de Cristo aqui sobre a terra. Ele passou por tudo e suportou tudo. E fala-se que Deus suportou em amor e mansidão. Ele se apartava do mal, ele se afastava da aparência do mal, ele fechava sua boca. Ele era uma ovelha muda perante os seus tosquineadores, perante os seus inimigos, perante os seus, aqueles que vinham para matar. Mas matar o quê? A vida espiritual de Jesus. Porque o que incomodava era o que ele carregava, era a sabedoria que ele tinha para passar pelas situações de ver as pessoas afrontando ele, dizendo que ele era mentiroso, que ele era demônio, que ele era falso, que ele não era aquilo. Mas quem o conhecia? Deus. Quem te conhece? Deus.
Quem conhece o teu interior melhor do que ninguém? Deus. E pode mudar o que está à volta de você? As testemunhas que estão te olhando, pode mudar o que está dentro de você? Não. Então se fortaleça em Jesus, perdoa, ama e segue. Negue a sua vontade e siga com a tua cruz. E siga no propósito que Deus quis e quer e continua. Ele não mudou, ele vai continuar fazendo. Mas eu e você, a gente tem que se levantar. Levanta, anda, levanta, pega a tua cama e anda, saia desse lugar. Não é assim que Deus fala com a gente? Deus não fala, fica aí. Isso mesmo, fica triste, fica em depressão, não sai da cama. Isso mesmo, fala isso, fala aquilo. Te feriu, fere, te ofendeu, ofende. Tá falando mal de você, fala. É isso que Deus fala pra você, não paga suas dívidas, né? Vai lá, compra. É isso que Deus fala pra você? Maltrata seus filhos, né? Traz seu esposo, é isso? Deus não fala isso pra gente. Por isso que ele veio, por isso que há as contradições, por isso que há as afrontas, porque Deus diz, era adúltero, não adultera mais, era fornicador, não fornica mais, mentia, não mente mais, trata bem a sua casa, trata bem a sua família. Se não sabe cuidar bem da casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? Não é isso que o Senhor fala pra gente? Não fale mal do seu irmão, não seja fusqueiro, né? Paga suas contas. O Senhor fala o que é bem e o que é o certo. Por isso que há as contradições, por isso que há as afrontas, por isso. Porque quanto mais você tenta, e você todos os dias você tenta viver uma vida, né, em santidade com o Senhor, vai se levantar. Você está se afastando, está se afastando de mim, né? Não fala mais comigo, não anda mais comigo. Você vai andar com quem Deus quiser que você ande. Você vai orar para que Deus traga as suas amizades. Você vai orar para que Deus, ele continue trabalhando na sua casa, na sua família. Porque Cristo sofreu todas essas coisas por conta disso. Por ele querer fazer a vontade de Deus. Por ele querer fazer a vontade do Pai. Ele foi, né? Foi falado mal dele, foi falado ao contrário daquilo que ele fazia. Eles contradiziam, eles falavam tudo ao contrário do que Jesus fazia. Tudo que Jesus fazia de bem e que era o certo, eles falavam tudo ao contrário para denegrir a imagem dele. Mas o que aconteceu com Jesus foi consumado, ou seja, ele chegou ao final, ao propósito de Deus. E você também vai chegar. Volte. Bota a mão novamente no arado. Volte a falar com aquele que você parou de falar. Perdoe. Faça o que Deus tem pedido para você fazer. E você verá a glória de Deus e o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? E que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra. Anima-te, tem de bom ânimo. Não desanime. Porque o Senhor, ele é tão lindo que ele se preocupa. As situações que a gente passa dentro da nossa casa, lá fora, na igreja, ele se preocupa da gente ter o cuidado com a nossa vida, pra gente não cair, pra gente não desanimar, que só basta uma situação pra gente cair, pra gente desanimar e desistir. Não desista. Se você parou, volte. Se você olhou para trás, volte a olhar para frente, recomece, mas não desista não. Deus, ele não desistiu de você. Ele ainda está te esperando. Então não desista. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, amanhã eu estou aqui novamente com uma palavra para sua vida. Deus abençoe. Fique na paz.